E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Vino, e hoje eu vou trazer algo diferente pra vocês. No último vídeo, eu fiz um personagem de Jujutsu Kaisen, o Yuji Itadori, mas nesse vídeo aqui, eu vou criar um personagem dentro do universo de Jujutsu Kaisen. Esse personagem, ele é de um dos grandes clãs de Jujutsu Kaisen. Ele é do clã Kamo, que é um clã que não teve muito destaque ainda, mas no mangá já teve algo estarrecedor sobre esse clã. Ele sendo um feiticeiro de uma das grandes famílias, ele possui uma habilidade familiar. O clã Kamo, ele tem a habilidade de manipulação sanguínea. Então, esse personagem, ele tem a habilidade de manipulação de sangue também. Ele usa um objeto amaldiçoado. Um objeto amaldiçoado ele serve para canalizar o poder dos personagens em Jujutsu Kaisen. O objeto que ele usa é um caderno, e com esse caderno ele é capaz de prender maldições e também usá-las a seu favor. Ele meio que transforma-las em seus servos. E quanto mais bem feito for o desenho, melhor o selo. Então, um desenho mal feito, ele vai selar uma maldição por pouco tempo. Um desenho muito bem feito vai selar a maldição, e um desenho num nível extremamente bom vai selar a maldição para sempre e ainda vai poder usar como se fosse um Shikigami. O caderno é um item que funciona como uma manipulação sanguínea, como eu já disse, usando o sangue do usuário como a tinta. É o sangue unido com o poder do objeto que sela a maldição. Mas esse objeto é um objeto muito poderoso, usando essa habilidade. Bom, esse sendo um objeto muito poderoso e uma técnica muito poderosa, claro que existem muitas restrições também. Dentre essas restrições, nós temos 9 regras. A primeira regra, o desenho deve ser feito com sangue do usuário. Segunda regra, o usuário deve estar a 30 metros do oponente para selar, no máximo. Terceira regra, quanto melhor o desenho, mais forte o selo. 4. O usuário não pode selar uma maldição enquanto usa um Shikigami, ou seja, ele não pode usar uma maldição que ele já aprisionou enquanto está tentando aprisionar outra. 5. O desenho só pode ser ativado enquanto feio no raio de 30 metros. Sexto, para iniciar o desenho, o usuário precisa primeiro avisar que selará a maldição, ou seja, ele precisa avisar o seu poder e falar que está começando o processo de selamento. Sétimo, o usuário só pode invocar 2 Shikigamis simultaneamente, ou seja, ele só pode ter 2 maldições invocadas ao mesmo tempo. 8. O Shikigami obedece inteiramente ao usuário. E 9. Quando o Shikigami é morto, sua página é queimada. Ou seja, ele perde aquela página do caderno. Bom, para usar essa habilidade, ele precisa de muita perícia, porque essa habilidade ela possui muitas restrições. Por isso eu decidi desenhar ele com esse corpo atlético e essa roupa de atleta também, porque ele precisa ter muita mobilidade enquanto ele desenha. Ele desenvolveu, pelo menos na história que eu criei, uma habilidade de desenhar enquanto está lutando. Isso serve para enquanto ele está desviando dos ataques do inimigo, poder desenhar. Algo que ele precisa fazer, porque enquanto ele está desenhando, ele está vulnerável. Ele não pode usar Shikigamis. Uma estratégia que ele gosta de usar é de poder enfraquecer o inimigo com suas invocações, para depois poder tomar o inimigo para ele. Essa habilidade, ela certamente é muito poderosa, mas ela precisa de muita perícia para ser usada. Felizmente, esse personagem que foi esquecido pelo seu clã, ele foi abandonado pela sua família, ele conseguiu herdar esse objeto e conseguiu manipular esse poder. O caso é que na história, ele é um filho bastardo, ou seja, um filho que não tem os direitos sanguíneos dos filhos originais. Por isso, ele foi deixado meio de lado. Mas isso porque a família dele não sabe do potencial dele e do verdadeiro poder. Para finalizar, eu gostaria de dizer que a criação de personagens, ela precisa levar um roteiro em conta. E também, quando você desenha um personagem, é bom ele ter uma história, porque aí você consegue criar os elementos do personagem, como roupa, cicatrizes, acessórios, a partir dos elementos da história dele. E isso é muito legal, porque assim você pode criar um personagem com mais profundidade. Tudo tem um motivo para existir. A roupa que ele usa, o corte de cabelo, as cicatrizes que ele possui, essas coisas todas têm um motivo e isso dá peso num desenho. Bom, eu espero que eu tenha ajudado vocês e que eu tenha trazido boas informações de como criar um personagem. Nos próximos vídeos, se vocês quiserem, eu posso estar me aprofundando mais nesse tema de criação de personagem, que é algo que eu particularmente amo. E é isso, essa foi a arte do Hokusai Kamo e fiquem aí com o desenho final, beleza? É isso aí então, pessoal. Até mais!